Lembro de ficar olhando para o meu celular às 2h57 da manhã, vendo a tela acender e depois apagar de novo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida, nada. E de alguma forma aquele silêncio parecia mais alto do que qualquer discussão que já tivemos. Você já esteve em um relacionamento em que as piores brigas não eram os gritos, mas os momentos em que a outra pessoa simplesmente parava de falar com você? Porque era exatamente onde eu estava. Deitado na cama, completamente acordada, em um quarto silencioso que de repente parecia grande demais, vazio demais e frio demais. E a parte mais assustadora? Essa não era a primeira vez. E no fundo eu começava a me perguntar: e se dessa vez o silêncio não acabasse? E se dessa vez ele realmente nos quebrasse? Tenho 28 anos, sou casada, e se você olhasse minha vida por fora, provavelmente diria que estava tudo normal. Não éramos daqueles casais que vivem brigando ou criando drama. Tínhamos nossos desentendimentos, claro, mas nada que parecesse perigoso. Pelo menos era o que eu acreditava. O problema nunca foram as brigas em si, era o que vinha depois. Meu marido tinha esse hábito. Não era só um hábito, era um padrão. Toda vez que discutíamos, toda vez que discordábamos de algo um pouco mais sério, ele simplesmente se fechava, sem gritos, sem palavras duras. Só silêncio. No começo, eu achava que era maturidade. Cheguei até a admirar isso. Lembro de dizer para minhas amigas: ele não é como os outros caras. Ele não fala coisas das quais vai se arrepender. E, sendo sincera, isso era verdade. Uma vez ele me disse, com toda a calma: quando estou com raiva, tenho medo de dizer algo que te machuque. Então prefiro ficar quieto. Naquela época, eu achei que isso era amor. Hoje, já não tenho tanta certeza. Porque aquilo que ele chamava de me proteger, aos poucos começou a parecer abandono. Nas primeiras vezes, eu tentei entender. Dizia para mim mesma: ele só precisa de um tempo, ele vai voltar quando estiver pronto. Então eu esperava, e esperava, e esperava. Às vezes durava horas, às vezes um dia inteiro. Uma vez, chegou a 3 dias quase sem nos falarmos, como 2 estranhos dividindo o mesmo espaço. Você sabe o que isso faz com você? Não é só silêncio. É uma espécie de sufocamento emocional. Você começa a rever cada palavra que disse, cada tom, cada expressão. Será que exagerei? Fui muito dura? Talvez eu devesse pedir desculpa primeiro. Mesmo quando você não tem certeza de que errou. Especialmente quando não tem certeza. E todas as vezes era eu quem cedia primeiro. Eu mandava mensagem: você ainda está bravo? Ou algo mais suave, mais cuidadoso. Eu não gosto disso. Podemos conversar? E eventualmente ele respondia, calmo, composto, como se nada tivesse acontecido. Nós resolvíamos as coisas, mas não de verdade. Porque na próxima vez que brigávamos, o silêncio voltava, mais forte, mais longo, mais frio. Em algum momento, percebi algo que me assustou mais do que o próprio silêncio. Eu estava mudando. Passei a escolher melhor as palavras, evitar certos assuntos, engolir coisas que me incomodavam. Não porque eu não me importava, mas porque tinha medo de ser ignorado de novo. E foi aí que caiu a ficha. Isso já não era só o jeito dele lidar com conflitos. Isso estava moldando quem eu estava me tornando. A situação atual, a que me fez ficar acordada às 3 da manhã, olhando para o nada, começou com algo pequeno. Sempre começa. Discutimos por alguma coisa. Sinceramente, nem lembro mais exatamente o quê. Era uma dessas coisas do dia a dia. O tipo de problema que qualquer casal enfrenta. Mas dessa vez, eu tinha certeza de uma coisa. Eu não estava errada. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia firme. Eu tinha pensado bem. Não estava reagindo por emoção. Não estava sendo irracional. Eu estava apenas expressando o que sentia. E de alguma forma isso piorou tudo. Porque quando eu não cedi, ele desapareceu. Não fisicamente, mas emocionalmente. Completamente. E tem mais um detalhe que torna tudo ainda mais difícil. Nós nem estamos na mesma cidade agora. Estamos em um relacionamento à distância. Ou seja, quando ele escolhe o silêncio, ele é absoluto. Sem contato visual. Sem presença. Sem pequenos momentos de suavidade. Só uma tela de conversa vazia. E uma distância crescente que parece impossível de medir. No começo, eu disse a mim mesma: não manda mensagem. Fiquei ali, segurando o celular, lutando contra a vontade. Porque eu conhecia o padrão. Se eu fosse atrás primeiro, se tentasse consertar de novo, só estaria ensinando que ele poderia continuar fazendo isso. Que não importava quanto tempo ele ficasse em silêncio. Eu sempre voltaria. Então eu não mandei. 1 hora passou. Depois outra. Depois a noite chegou. E agora,
Já são quase 3 da manhã e eu ainda estou aqui, acordada, olhando para uma conversa que não se move. E a pior parte? Já nem é mais raiva. É algo mais pesado, mais silencioso. Algo como exaustão. Porque dessa vez não se trata de quem está certo ou errado. Se trata de quantas vezes mais eu consigo passar por isso antes que algo dentro de mim simplesmente se desligue. Eu sempre fui a pessoa que não suportava silêncio. Agora, estou começando a me tornar parte dele. E isso me assusta. Porque eu consigo sentir, lentamente, silenciosamente, a paciência que eu tinha, o amor que me fazia correr atrás primeiro. A parte de mim que acreditava, vamos ficar bem, está desaparecendo. E eu não sei se isso é um mecanismo de defesa ou o começo do fim. A coisa estranha sobre a distância emocional é que ela não te atinge de uma vez. Ela se infiltra, silenciosamente, quase educadamente, como se estivesse pedindo permissão para ficar. Na manhã seguinte, acordei com dor de cabeça por quase não ter dormido. Meu primeiro impulso, antes mesmo de abrir os olhos, foi pegar o celular. Acho que você já sabe o que eu esperava ver. Uma mensagem, qualquer coisa. Até um simples, você já acordou? Mas não havia nada. A mesma tela vazia. O mesmo silêncio da noite anterior. E naquele momento, algo mudou. Não de forma dramática. Não como em um filme. Foi mais sutil, mais perigoso. Porque, em vez de me sentir machucada, eu me senti entorpecida. Levantei, segui minha rotina, mas tudo parecia automático. Como se eu estivesse vivendo o dia sem realmente estar presente nele. E o silêncio? Ele me acompanhava, enquanto escovava os dentes, enquanto fazia café, enquanto tentava me distrair com o trabalho. Ele estava sempre ali, esperando, me lembrando. Existe algo não resolvido. Existe alguém que escolheu não falar com você. E quanto mais o tempo passava, mais altos esses pensamentos ficavam. Por volta do meio-dia, me peguei abrindo nossa conversa de novo. Ainda nada. E foi aí que começaram as perguntas. Não as racionais, as emocionais. Será que ele se importa que eu estou sofrendo agora? Isso é fácil para ele? Ou ele já se acostumou com isso? Tentei afastar esses pensamentos. Disse a mim mesma: ele só está dando um tempo. Ele vai voltar. Mas existe uma diferença entre dar espaço e fazer alguém sentir que não existe. E eu começava a me sentir invisível. Naquela tarde, tive um momento que não consigo esquecer. Estava sentada sozinha, segurando o celular, olhando o nome dele na tela. E por um segundo, eu quase não reconhecia o que sentia. Não era amor. Não era raiva. Nem tristeza. Era distância. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Porque o amor sobrevive a discussões. Sobrevive a mal-entendidos. Mas a distância? Essa apaga tudo, aos poucos. Comecei a pensar no começo do nosso relacionamento. Quando tudo era simples. Quando até as pequenas brigas terminavam com risadas. Ou pelo menos com algum esforço dos dois lados. Ele nem sempre foi assim. Ou talvez sempre foi. E eu só não percebi. Houve momentos pequenos que eu ignorei. Vezes em que ele ficava em silêncio por algumas horas depois de uma discussão. Vezes em que eu tomava a iniciativa, pensando, tudo bem, não tem problema. Mas aqueles momentos pequenos, eles estavam construindo algo, um padrão, uma dinâmica. E, sem perceber, eu entrei em um papel que nunca escolhi conscientemente. A pessoa que resolve tudo, a que cede primeiro, a que quebra o silêncio. E agora que eu me recusava a desempenhar esse papel, tudo parecia travado, como duas pessoas em lados opostos de uma ponte, esperando que a outra dê o primeiro passo. Mas aqui está a verdade que eu não queria admitir. Eu não estava apenas esperando ele vir atrás. Eu estava esperando uma prova. Prova de que eu importava o suficiente para ele sair do próprio padrão. Prova de que eu não era a única lutando por esse relacionamento. Porque se ele não fizesse isso, o que isso dizia sobre nós? Ou pior, o que isso dizia sobre mim? Ao longo do dia, senti uma pressão crescendo dentro do peito. Não explosiva, só pesada. E percebi algo que eu vinha evitando. Isso não era só sobre uma discussão. Era sobre todas as vezes em que me senti ignorada. Todas as vezes em que minhas emoções foram evitadas, em vez de compreendidas. Todas as vezes em que o silêncio foi escolhido em vez da comunicação. E de repente a pergunta deixou de ser: quem está certo desta vez? E passou a ser: eu consigo viver assim a longo prazo? Essa pergunta ficou comigo o resto da noite. Tentei me distrair, assistindo vídeos, rolando redes sociais, mas nada funcionava. Porque tudo parecia desconectado. Até as coisas que antes me faziam feliz. E então, tarde da noite, algo aconteceu. Meu celular acendeu. Meu coração reagiu antes da minha mente. Aquela pequena, familiar sensação. Esperança. Peguei o celular rápido. E lá estava.
Uma mensagem dele. Só uma linha. Você ainda está brava? Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Mais do que nunca antes. Porque aquela mensagem parecia tão pequena, tão distante. Depois de todo aquele silêncio, depois de tudo que eu senti. Era só isso? Nenhum reconhecimento. Nenhum esforço para entender. Só uma pergunta que de alguma forma fazia parecer que tudo ainda era responsabilidade minha. Como se eu fosse a única presa na raiva. Como se eu fosse o problema. Pela primeira vez. Eu não sabia como responder. A antiga versão de mim teria cedido na hora. Teria respondido. Não estou brava, só sinto sua falta. Podemos conversar? Mas dessa vez, meus dedos não se moveram, porque algo dentro de mim fazia outra pergunta. Se eu responder do mesmo jeito, algo realmente vai mudar? E, pela primeira vez no nosso relacionamento, eu hesitei. Não porque eu não me importava, mas porque eu começava a me importar comigo também. E eu não sabia qual dos dois eu ia escolher. Fiquei olhando aquela mensagem, mais do que deveria. Você ainda está brava? Parecia inofensiva. Simples. Mas carregava tudo o que estava errado entre nós. Porque não era realmente uma pergunta. Era um convite para voltar ao mesmo ciclo. Um atalho. Uma forma de pular tudo o que realmente importava. Eu larguei o celular. Peguei de novo. Travei. Destravei. Minha mente estava acelerada, mas meu corpo estranhamente calmo. E então, algo inesperado aconteceu. Em vez de responder, eu comecei a escrever. Não para ele, para mim. Abri o bloco de notas e deixei tudo sair. Tudo que engoli nos últimos meses. Todas as vezes que me diminui para manter a paz. Todos os momentos em que disse, não é nada demais, quando no fundo era. Escrevi sobre como o silêncio dele me fazia sentir invisível. Como cada vez que ele se afastava emocionalmente, parecia que eu era a única sustentando o relacionamento. Como era cansativo sempre dar o primeiro passo. E quanto mais eu escrevia, mais claro, tudo ficava. Isso não era só sobre ele evitar conflito. Era sobre eu tolerar algo que estava me machucando aos poucos. Quando terminei, fiquei ali, relendo. E uma frase se destacou. Eu não me sinto segura para expressar minhas emoções. Aquilo me atingiu. Porque não é isso que um relacionamento deveria ser. Um lugar onde você pode ser honesta, mesmo quando é difícil. Um lugar onde você não precisa se censurar por medo de ser ignorada. E ainda assim, era exatamente o que eu fazia. Olhei de novo a mensagem dele. Você ainda está brava? E, pela primeira vez, não vi aquilo como uma chance de consertar tudo. Vi como um teste. Não dele. Meu. Eu voltaria a ser quem sempre cede? Ou finalmente diria... o que venho guardando. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Meu coração acelerou. Não por medo dele, mas pelo que isso poderia mudar. Porque às vezes, ser honesta não conserta. Às vezes, quebra. Respirei fundo. E comecei a digitar. Eu não estou só brava. Parei. Apaguei. Digitei de novo. Eu não estou mais brava. Estou cansada. Isso parecia mais verdadeiro. Continuei. Estou cansada de sentir que sou a única tentando resolver as coisas. Toda vez que a gente discute, você se fecha e desaparece. E eu fico aqui, pensando demais, tentando entender o que fiz de errado. Parei. O peito apertou, mas não apaguei. Continuei. Eu entendo que você não quer me machucar quando está com raiva, mas o seu silêncio também machuca. Faz parecer que eu não sou importante o suficiente para você conversar. Olhei a tela. Era a coisa mais honesta que já disse a ele. Sem suavizar. Sem diminuir. Só... verdade. E então escrevi mais uma linha. Se é assim que lidamos com os problemas, eu não sei se consigo continuar assim. Meu dedo ficou sobre o botão de enviar. Era isso. O ponto de virada. Ou mudava tudo, ou quebrava. E naquele momento, percebi algo importante. Eu não estava tentando vencer. Não estava tentando provar que estava certa. Eu estava tentando me proteger. Enviei. A mensagem foi na hora. E, de repente, não havia mais nada a fazer. Só esperar. Mas dessa vez, a espera era diferente. Sem desespero. Sem ansiedade. Só calma. Como se eu finalmente tivesse saído do ciclo. Os minutos passaram. Depois mais. Nenhuma resposta. E, estranhamente, eu estava bem. Porque, pela primeira vez, o silêncio não parecia algo que eu precisava consertar. Parecia algo que revelava a verdade. Sobre ele. Sobre nós. Sobre o que eu aceitava. Naquela noite, não fiquei checando o celular. Não repassei a mensagem 1000 vezes. Não duvidei de mim. Eu só existi. E, pela primeira vez em muito tempo, senti um pequeno controle voltando. Mas, claro, não terminou ali. Porque na manhã seguinte, ele respondeu. E o que ele disse não era o que eu esperava. Na manhã seguinte, acordei tranquila. Isso era novo. Normalmente, depois de uma mensagem assim, eu teria dormido mal. Acordando várias vezes, revendo cada palavra. Mas dessa vez, eu dormi. Não perfeitamente, mas o suficiente para me sentir estável. Quando peguei o celular,
Lá estava. Uma resposta. Só uma mensagem. Abri devagar. Eu não sabia que você se sentia assim. Li uma vez. Depois de novo. E de novo. Não era defensiva. Não era fria. Mas também não era suficiente. Esperei mais. Outra mensagem. Uma explicação. Um pedido de desculpas. Algo. Mas nada veio. Só aquilo. E isso tornou tudo mais complicado. Porque agora eu não podia simplesmente dizer que ele estava errado. Aquela mensagem mostrava uma rachadura. Pequena. Como se ele estivesse começando a enxergar. Mas era suficiente? Não respondi na hora. Não por estratégia, mas porque eu realmente não sabia o que dizer. Pela primeira vez, eu não reagia. Eu pensava, de verdade, sobre ele, sobre mim, sobre nós. Porque a verdade é, ele não era uma pessoa ruim. Não era cruel. Não queria me machucar. Do jeito dele, ele achava que estava evitando isso. Mas, em algum ponto, essa intenção virou algo que ainda assim me machucava. E é isso que torna tudo difícil. Não é preto no branco. São duas pessoas, lidando de formas diferentes, se chocando, se afastando sem perceber. Pensei em todas as vezes que ele ficou em silêncio. Pela primeira vez. Tentei imaginar o lado dele, o que ele sentia. Ele ficava sobrecarregado? Tinha medo do conflito? Se fechava porque não sabia se expressar? Ou era só o caminho mais fácil? Evitar? Eu não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa. Se eu continuasse assumindo, nada mudaria. Então, em vez de emoção, escolhi clareza. Não estou dizendo que você faz isso de propósito, mas a forma como lidamos com conflitos está me machucando. Parei e escrevi. Eu não preciso que você seja perfeito, só preciso que você fique, mesmo quando é desconfortável. A palavra fique pesava mais do que tudo. Enviei. Dessa vez ele respondeu rápido. Eu achei que dar espaço era melhor do que piorar as coisas. E algo em mim amoleceu, porque aquilo era ele. Alguém que achava estar fazendo certo, do jeito errado. Respondi. Dar espaço é diferente de desaparecer. Pausa. Depois. O que eu deveria fazer então? Aquilo me pegou. Porque por tanto tempo, eu tentei resolver tudo sozinha. E agora? Ele estava perguntando. Não evitando, perguntando. E percebi algo. Mudanças nem sempre vêm em grandes gestos. Às vezes, começam com uma pergunta simples. Respirei. Idealmente, mesmo se você precisar de tempo, só me avisa. Diz algo como, preciso me acalmar, mas depois a gente conversa. Assim eu não fico me sentindo abandonada. Enviei. Resposta imediata. Tá, eu posso fazer isso. E, de repente, algo mudou. Não completamente, mas o suficiente. Conversamos, devagar. Com cuidado, como duas pessoas aprendendo de novo. Houve pausas, momentos estranhos. Mas a diferença? Nós ficamos. E isso mudou tudo. Naquela noite, deitada na mesma cama, no mesmo quarto silencioso, parecia diferente, mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque algo finalmente foi reconhecido. E eu entendi algo que queria ter aprendido antes. O silêncio em um relacionamento nem sempre é falta de amor. Às vezes, é falta de ferramentas, de entendimento, de saber lidar com emoções difíceis. Mas isso não significa que você tem que aceitar, porque amor de verdade cresce, se adapta, aprende. E às vezes você precisa chegar ao limite para finalmente dizer o que precisa ser dito. Se você estivesse no meu lugar, você teria quebrado o silêncio de novo? Ou teria esperado, como eu fiz dessa vez? Conta aqui nos comentários o que você faria. E se você já passou por algo assim, compartilhe a sua história. Ou acompanhe para mais relatos reais como este.